Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Massa Madre Talks. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. Você sabe que no mundo de food service, de panificação, você precisa ter, além de técnica, você precisa ser inovador, você precisa ser uma referência. E o convidado de hoje tem 36 anos de experiência fazendo parte desse mundo do food service, fazendo parte desse mundo de panificação e de confeitaria. Tem experiência internacional e é super reconhecido também no ramo de consultoria. Hoje, então, aqui para vocês, meus amigos, eu tenho o chefe Gumercindo Dall'Acqua. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. É uma honra, uma satisfação aqui estar no blog Massa Madre, fazendo esse podcast com vocês. Espero aí contribuir com alguma informação para o pessoal. Chefe Gumercindo, a gente estava conversando agora há pouco, né, nesses nossos bate-papos de corredor, vamos dizer assim, e aí eu fiquei muito intrigado com a sua história. Eu queria que você me contasse um pouco. Você começou com 12 anos a trabalhar, né, nesse segmento? Não, com 12 anos de idade. Caramba. Meu pai, ele saiu do segmento de supermercado e ele tinha um sonho de comprar uma padaria por influência do meu avô, que tinha padaria, teve padaria, né? Então, quando ele saiu do supermercado, ele acabou adquirindo uma padaria. Então, quando a gente fala desde os 12 anos, eu lavei assadeira, varri chão de padaria, fazia cobrança, entreguei pão de casa em casa. Então, todos os afazeres que tinha, é lógico, estudava também, né? Então, tinha aquela obrigação de estudar de manhã e à tarde tinha as obrigações de padaria. E de final de semana tinha essas entregas de pães que eu acabava ajudando. Então, eu ajudava num geral no começo, até exatamente assumir e começar a ingressar mesmo na produção. Essa fase que você ingressou na produção, você tinha quantos anos mais ou menos? Mais ou menos, assim, o start mesmo, quando oficializou, era por volta dos 16 anos. Porque antes disso, era uma coisa meio que informal. Meu pai falava assim, vamos lá fazer um pão de queijo. Ele foi o grande influenciador para começar. Vamos lá fazer um pão de queijo, vamos fazer uma coisinha ou outra. E foi onde que começou. O start mesmo foi quando, bem nessa época de final de ano, o padeiro principal dele errou uma massa de panetone. Perdeu tudo. Caramba. Não me recordo. E foi onde meu pai incentivou. Então foi justamente por conta de panetone que foi mesmo o estupim que a gente fala. E falou, vamos fazer junto. Eu tenho ainda até hoje a receita que meu pai dividiu para mim e fazia na mão. Matheus, eu falo assim, eu não sei como que dava certo. Era bênção. Eu acredito que sim. O seu pai ia para a produção também ou ele só fazia administração O meu padaria? pai era mais administrativo. Uhum. Administrativo, e assim, ele abria padaria. Naquela época, tinha poucas padarias na cidade. Então você tinha muito ponto de venda. O que eram esses pontos de venda? Eram bares. Bares localizados em bairros. Em bairros, vilas. Então, ele acordava muito cedo para poder fazer as entregas, abastecer esses bares. O bar abria às 6 da manhã para ter pão para vender nessas vilas, bairros e tudo mais. Então ele tinha essa questão de administração e fazer essas entregas. Depois, futuramente, também ele começou a colocar um pouquinho mais a mão na massa, também por falta de mão de obra. Ele fazia alguma coisinha, um pãozinho, tinha as coisinhas certas que ele fazia. Isso foi em que cidade? Na cidade de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Hoje a padaria não existe mais, mas se chamava Padaria Cristal. Que Depois legal. passou, quando ele comprou era Padaria Cristal. Ao Pão Cristal, na verdade, chamava. Depois virou Panificador e Confeitaria Cristal. E aí, você com 16 anos assumiu a padaria e você ficou lá até por quanto tempo? Eu fiquei com ele por 10 anos. Até os 22, então. Mais ou menos. Por 22, 23. Quando eu assumi, na verdade, eu fazia mais parte de confeitaria Que legal. e alguns pães mais especiais. Porque o padeiro que ele tinha na época, ele era mais... fazia o que a gente falava mais básico, né? Pão de forma, pão francês, hambúrguer, hot dog.
Vocês tinham a tradicional padaria brasileira, né? Tradicional padaria brasileira. Faz o pãozinho francês, faz as receitas locais e... Exato. E justamente assim, quando foi para a confeitaria, porque ele tinha um profissional que fazia as duas coisas para ele. Ele trabalhava à noite fazendo pão, e depois ia para casa, dormia um pouco, voltava por volta das 11, meio-dia, para fazer um pouco da confeitaria, que era a confeitaria da época. Entendi. Porque isso a gente está falando lá em 1985, 86, quando ele comprou a padaria. 1985 foi quando ele comprou a padaria. Quando ele incentivou, ele falou para mim assim, eu vou mandar o padeiro embora, que dava muito trabalho, meio que era um processo de extorquir ele, tipo, você me paga mais, eu vou embora. Sim. Naquela época você já tinha falta de mão de obra. Então era uma pessoa difícil de lidar, ele cansou. Você quer assumir? Aí ele incentivou, eu fui fazendo devagar e a coisa deu certo. Madrugada, né? Você entrava na madrugada. Ainda por um bom tempo ainda conciliava ainda colégio com produção, né? Nunca parei de estudar por conta de trabalhar. Fui estudar à noite também por conta disso, para dar conta. E depois com 22 anos, você saiu de lá e foi para onde? Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar num distribuidor. Assim, por obra do destino, eu perdi minha mãe muito jovem. Então, aí foi onde que cada um acabou indo pro seu lado, né? Meu pai pro lado dele, minha irmã e eu também. Fui trabalhar num distribuidor na cidade de Penápolis. Certo. Um distribuidor padrão de produto de confeitaria. Fui trabalhar como técnico nesse distribuidor, onde eu fiquei por 2 anos. E aí, já usando a experiência que você tinha adquirido lá no negócio da sua família? Eu acho que já tinha algo tão encapsulado dessa questão de dar treinamento para as pessoas, que nesse período que eu fiquei trabalhando com meu pai de 10 anos, a gente se destacou muito. Que legal. Tanto como padaria e eu também como profissional. Então, lá naquela época, de final de semana, eu já comecei a dar alguns cursinhos para as padarias de outras cidades que queriam. Então, eu acho que ali já tinha um embrião para começar toda a história que hoje, atualmente, tem da questão de consultoria. Em que momento você falou, pronto, beleza, agora preciso me qualificar e eu vou estudar, né? Porque você tem formação na Embi Morumbi, né? E na Le Cordon Bleu. Isso. Em que momento você falou, tô aqui, já tenho uma experiência de mercado, tenho uma vivência, mas isso não é suficiente e eu acho que eu preciso conhecer mais? Eu acho que a questão de estudar é algo que já vem desde quando eu comecei lá com meu pai, porque eu me recordo, a informação naquela época era difícil. Sim. A gente não tinha os recursos de internet e tudo mais. Eu vinha para São Paulo fazer curso na maior fabricante de margarinas da época, que dava curso no Jabaquara. Cansei de vir, ainda de menor, vim fazer curso ali. Então, acho que isso sempre estava, ainda estudo até hoje, que eu falo. Então, acho que já estava encapsulado e eu já tinha comigo que tem que continuar estudando sempre para estar atualizado e foi vindo. É lógico, vem as oportunidades melhores, eu sentia falta, eu sempre tive vontade de ter uma faculdade, foi onde eu fui fazer a faculdade de gastronomia e se especializando cada vez mais nesse ramo. Que sensacional. E foi quando você veio estudar em São Paulo que você acabou ficando ou não? Não, do distribuidor eu tive uma oportunidade de emprego numa multinacional em Jundiaí. Certo. Porém, essa vaga não era para Jundiaí. Essa vaga ela era para continuar morando em Oswaldo Cruz e atendendo a região como técnico ao interior de São Paulo. Técnico food service. Técnico food service. Qual que é a multinacional? Pode falar, que a gente não tem. Tudo bem, então tá bom. Emusint. A Emusint fabrica insumos de panificação e confeitaria. Você viu que eu sou entendido, né? Não entendo nada, viu? Tranquilo. Eu fico fazendo umas perguntas de leigo, porque eu acho que... A Emusint é uma multinacional holandesa, né? Hoje faz pré-preparo. Pré-preparo. Legal. Aí você ia atender as produções no interior de São Paulo como técnico da Emusint. Técnico da Emusint. Isso 23, 24 anos?
Mais ou menos. Eu fiquei Jovem, 18, eu fiquei 18 anos lá. Fazem 5 que eu saí, Caramba! então já faz um tempinho. E aí nessa trajetória de técnico, Aí, Matheus, ainda nesse meio de tempo de 1 ano de Demonzinte, eu recebi uma proposta para ser transferido para a fábrica. Então, até que você perguntou, completando, por que claro. que eu vim para São Paulo? Para São Paulo, né? Exatamente para Jundiaí, né? Porque eu vim transferido. Então, eles me fizeram uma proposta, abriu uma vaga e me falaram, você tem 3 meses para a gente te testar e você também saber se você Se é isso que você quer. E com 2 meses, da parte deles, eu já tinha tido o aval. E aí eu optei em vir, porque eu entendia e via que as oportunidades seriam melhores para cá. Entendi. E assim foi. Você está residente em Jundiaí, hein? Hoje, em Jundiaí ainda. Continuo legal. em Jundiaí. Qual que era o grande desafio para você nesse sentido de você chegar numa produção que não é sua, né? E falar, ó, acho que o caminho aí não é esse, você tem que... Como é que era aí? Como é que é esse dia a dia, né? Porque eu entendo assim, o pessoal do ramo de panificação e tal, eles também são artistas, né? Você vê as criações que as pessoas fazem. Às vezes é meio complicado você chegar e falar, bicho, então, você tá fazendo errado aí. Né? Exatamente. Como é que era isso? O desafio sempre foi grande, né? Você sempre tinha lugares que eram muito mais fáceis de você chegar e outros lugares que era mais resistente, que é uma questão de você conquistar o profissional. Às vezes você chegava, a pessoa, já chegou fulano para te ensinar, aí já era. Já era. Então, é você ter paciência, humildade, conquistar a confiança mesmo do profissional, chegar com o intuito que você quer ajudar, você queria só fazer a demonstração do produto da empresa que você foi escalado ali. Então, com bastante feeling, bastante tato. E isso foi uma coisa que você vai meio que aprendendo no dia a dia. Teve casos, na época do distribuidor ainda, quando eu trabalhava em Penápolis, eu me recordo bem, eu cheguei num supermercado, estava cheio de... Eu muito jovem, eu cheguei a ouvir do pessoal da produção, cara, quando você chegou aqui a gente não dava nada para você. Ai, que dá. E aí, assim, você foi lá e conquistou o cara. E você vai conquistando e... Isso é muito legal, cara. Só que você tem que ter bastante calma, paciência e muito pé no chão para a coisa acontecer. E aí as pessoas, na verdade, só para contextualizar o trabalho que você fazia, você ia para os lugares que consumiu a sua marca e para fazer com que as pessoas tivessem facilidade de usar aquele produto, para que eles não deixassem de comprar, né? Na verdade, você tinha várias situações. Você tinha situações que você precisava ir resolver problemas. Sim. Porque às vezes a pessoa ela não acertava fazer o produto mediante o que estava ali na caixa, devido algumas... A diferença de forno, diferença de maceira e tudo mais. Tinha situações que eram produtos novos que você queria introduzir, então você ia para fazer a introdução, você ia para fazer meio que uma demonstração de introdução de produto novo. Ou tinha outras situações que era treinamento para grupo de pessoas em distribuidores, que eram clientes de distribuidores, eles juntavam clientes e ia fazer demonstração de produto para clientes ou mesmo para capacitar a equipe técnica, a equipe de vendas. Então, internamente, o trabalho técnico era muito diverso, então você tinha várias frentes diferentes. Quando era só campo, normalmente era ou solução de problemas ou mesmo demonstração. E você atuava, na verdade, como um consultor, visando sempre trazer mais negócios para a empresa, né? Porque quando você ia a campo e falava bem dos produtos e demonstrava a utilização, você trazia. E aí, quando você veio para Jundiaí, você ficou na mesma função? Era a mesma coisa? Não. Quando eu vim para Jundiaí, já passou a ser instrutor. Porque a equipe técnica interna, ela tinha a função de dar treinamento para a equipe técnica de reciclagem, para os que já estavam, ou técnicos novos.
quando Certo. entrava. E equipe de vendas também, quando entrava nova, a gente dava o que a gente chamava de curso. Então tinha curso de 3 semanas para técnico e de uma semana para consultor de vendas. E fora outras atividades, né? Tinha que receber cliente na fábrica, então tinha que preparar a mesa de coffee break, convenção, feira tipo FIPAM, então Sim. trabalho tinha bastante. Só que depois que eu entrei, eu fui escalando. Aham. Escalando até que eu cheguei num posto de chefe corporativo. Então eu era o chefe líder da equipe técnica No Brasil. no Brasil. Então eu respondia para o marketing, então era como se fosse um chefe corporativo, né? Na questão geral. Desenvolvimento de produtos novos, produto para foto, continuava ainda ajudando na capacitação quando era produto novo, foto para catálogo e feiras e aí por diante. E aí, Foi minha última função lá, né? essa história do desenvolvimento é um negócio que me atrai demais, assim, porque é quase um... Hoje a gente tem informação de tudo, né? Então a gente estava até conversando isso um pouco antes. Então, por exemplo, quando eu vou olhar um conteúdo que eu vou desenvolver para o Massa Madre Blog, assim, a gente sempre vai lá no database e olha qual é a tendência, do que as pessoas estão falando, por que a gente vai falar disso. Inclusive, para trazer conteúdos novos, a gente tem uma linha de raciocínio baseada em dado, né? Como é que era para você falar, eu vou ter que lançar um novo preparo de bolo? De onde que vinha essa inspiração? Era baseada no mercado, baseada em tendência internacional, baseada em feeling que vocês tinham? Como é que era essa construção? Era tudo um misto de todas essas informações mesmo que você falou. Era feeling de mercado, internacional, o que estava acontecendo no momento. Se fazia um brainstorm de ideias e ali saía, justamente era para sair coisas loucas mesmo, depois ia filtrando. Então o desenvolvimento sempre estava junto, né? Desenvolvimento, marketing, e gerava-se a ideia para depois se criar o produto. Quem realmente fazia o desenvolvimento do produto era o desenvolvimento que era a formulação da receita base que a gente fala. Certo. Eu ajudava no sentido de sensorialmente, visual. Depois desse produto pronto é que vinha o que a gente chamava de variação de receita. Fora a receita principal, o que mais eu consigo fazer com a receita? Era aí que eu entrava mais forte para ajudar a ter mais aplicação naquele produto, gerar mais demanda, né, do que ficar uma coisa única. Aí vem aquilo que a gente também estava falando. É um tema que eu gosto muito, porque foi um negócio que realmente expandiu a minha mente quando eu ouvi a primeira vez, que o que importa é a técnica. Então, a receita é só um veículo de aplicação daquela técnica, né? E era exatamente o que você fazia. Você pegava lá um preparo e usava várias técnicas para aplicar esse preparo em diversas receitas. Com certeza. Então, talvez esse seja um dos pulos do gato do setor de panificação. Você com a mesma base e muita técnica, você tem infinidades de possibilidades de realização de coisas. Exato. Então, para você, meu amigo, que está começando um negócio agora no setor de panificação, acho que esse é um assunto que você tem que ficar muito esperto. Não é a receita, é a técnica, né? Quando a gente fala nesse sentido de construção de cardápio, construção de experiências, né? Então, é a técnica que vai levar você além. É isso, não é? Exatamente. E assim, reforçando o que o Matheus falou, não se apeguem à receita. A receita é só o veículo, é a técnica, aprender a técnica de forma correta. Independente de ser pré-mistura ou receita aberta, você precisa de técnica. A diferença pré-mistura já está todos os ingredientes ali, e só que se você não vai respeitar tempo de batimento, o processo vai dar errado do mesmo jeito. Então precisa de ter técnica e respeito ao processo para quem quer ter o sucesso. Aprender a técnica direito é a forma mais correta. Muita gente me fala assim, me dá a receita de tal coisa.
Macarrons mesmo é o que me chove me dá a sua receita, não é receita, é técnica. Não adianta, eu posso te passar minha receita, mas é técnica. E eu fico, a gente estava falando também sobre a qualificação do público do Massa Madre, né, que a gente está com bastante, muitas pessoas do corpo, do ponto de vista profissional, trabalhando com a gente e na nossa audiência, né? E aí, quando a gente bota o conteúdo lá com a técnica, você ainda tem aquelas pessoas de, me manda a receita, qual que é a quantidade das coisas, e a gente vê que realmente é diferente. Mudando um pouco de assunto, já falando um pouco, você ficou lá por 18 anos. 18 anos. Enquanto você esteve lá, você já participou de concursos internacionais, participou de eventos internacionais? Como é que foi essa sua experiência internacional? A experiência internacional que eu acabei tendo foi várias viagens, tanto para a Alemanha, para a França, em visitas de feiras, todos esses segmentos voltados à panificação que tem na Europa, para justamente olhar tendência, produto, gerar essa... Que quer queira, quer não, ainda a Europa é um berço que alimenta o mundo nessa questão com bastante tendência nova, coisas novas. Então, tive a oportunidade de várias vezes por esses países para captar essas informações de tendências novas e produtos. Você também participou de palestras, né? Você foi palestrar fora, não foi? Também. E essas palestras que você realizou eram palestras voltadas ao segmento de panificação confeitaria ou pré-mistura? Não, sempre voltado à panificação e confeitaria, nesse sentido. Em quais lugares você já palestrou? Teve a Alemanha, França, né? Acho que foi mais esses lugares. Mais Alemanha e França? Legal. E era para que tipo de público que você palestrava? Público, no geral... Doméstico e profissional. Lá é bem misto, não estava assim, especificado nesse sentido. Depois, na Colômbia, teve oportunidade de uma parte de chocolate. Que legal. Também que teve essa questão. Foi bem bacana também. Quando que você sentiu a necessidade de deixar o mundo corporativo e seguir carreira própria, assim, seguir um voo solo? Foi uma decisão difícil, sabe? Isso rolou um ensaio de 5 anos. Foram 5 anos? Na primeira tentativa que eu quis sair, não deixaram. Lógico, né? Vão tirar o cabeça da organização e... Não deixaram, e aí acabei ficando, teve algumas mudanças, mas mesmo assim tava difícil a situação. E aí foi onde que eu esperava um ano passando, vai melhorar, até que chegou um dia eu não aguentava mais, eu cheguei em casa e minha esposa me deu total apoio e falou assim, eu prefiro você desempregado vivo. Caramba, hein? E aí ficou os 3 pontinhos, né? E foi onde eu decidi romper, porque era uma situação que eu escutava assim do CEO. Nós temos um pacto entre as empresas. Caramba, que forte. É forte, né? Pacto é uma coisa muito forte. E você não vai trabalhar em lugar nenhum, porque a gente tem um pacto que não pega ninguém de ninguém. Que gente fina esse cara. Puta merda. Só que aí, assim, eu saí sem emprego nenhum. E depois fui tentar. A hora que o mercado soube que eu estava fora,
lógico, choveu, especulação, entrevista, até eu bati na trave para entrar na Bung, não deu certo. Início eu já tinha começado a prestar consultoria para uma grande rede de confeitaria de São Paulo, que se chama Confeitaria Dama, que eu estou até hoje ainda. E aí foi onde eu decidi, eu falei, acho que não vai rolar mais, eu acho que eu tenho que tomar outro rumo, outro caminho mesmo. E aí você partiu para voo solo. Antes, você já fazia consultoria ou não? Você só estava focado na empresa? Não, antes eu não fazia consultoria. Era só focado na só empresa? focado na empresa, tanto é porque existia também uma questão de ética e acordo que... Você ia fazer só isso enquanto estivesse lá? Era somente para prestar serviço para eles mesmo. Você não trabalhou só com panificação e com confeitaria, né? Você trabalhou também com food service em geral, né? Sim. Restaurante. Principalmente na época do distribuidor, voltando lá atrás, existia demandas diferentes. Então, principalmente eles eram na época distribuidores Nestlé, então Nestlé demandava tanto coisas de confeitaria e parte de food. Então fui muito bem treinado na época pela Nestlé nessa parte. Então tinha que atender as duas demandas. E eu sempre tive uma questão que eu sempre gostei de cozinha quente também. Mesmo eu não tendo naquela época formação acadêmica de faculdade, mas eu me arriscava e ia e funcionava. Então eu falo assim, eu consigo permear em todas essas áreas, né? Porque o pessoal fala que é cozinheiro, não é padeiro nem confeiteiro e vice-versa. Eu acho que eu tenho uma facilidade isso nesse não é verdade no seu caso? No meu caso, eu me considero que não é uma verdade. Eu consigo permear. Quando que você saiu? Começou a consultoria só? Que ano que foi? A consultoria foi bem 3 meses antes da pandemia. Caramba! Aí você começou daquele jeito, no maior desafio. Eu comecei em setembro oficialmente com a consultoria. Já no ano seguinte foi que aconteceu Eu sou ruim de gravar datas. Eu também. Então, mas assim, foi 3 meses antes de estourar a pandemia. Foi difícil pra caramba. Eu imagino. Mas... hoje você faz consultoria para que tipo de empresas? Assim? Hoje, atualmente, a Confeitaria Dama é um grande cliente meu. Ela tem 7 lojas em São Paulo, então eu presto toda a consultoria no desenvolvimento de produtos novos e cardápio novo de Natal, Páscoa e assim vai. Atualmente eu tenho Tirol como cliente, ajudando eles numa frente de linha, Pregel. Já fui chefe consultor da Barrica Lebu por 2 anos. Que legal. Aí eu parei. Tem outros contratos que estão ainda em análise de empresas e consultorias que já foram feitas, tipo para a Cromos, na questão de ajudar a desenvolver portfólio de confeitaria de utensílios, né? Então algumas coisas ainda estão, outras já se passaram, como Barrica, Cromos e assim por diante. As suas consultorias, elas são sempre voltadas para desenvolvimento de produto? Ou, porque a gente tem a parte de desenvolvimento de produto e cardápio, tem a parte de administração, a sua está focada na parte de desenvolvimento de produto? Não necessariamente. É que todo mundo me pergunta às vezes, o que você faz? Eu faço aquilo que você precisa. Eu não... Se for uma questão, eu preciso de capacitar melhor a minha equipe técnica, eu quero manter as minhas receitas, eu quero que você me ajude a melhorar e capacitar melhor, eu quero ajuda sua para criar coisa nova, em todas as frentes. Porque se você observar, assim, teve várias, Cromos tinha uma demanda que não era exatamente de receita, era só de identificar o utensílio que eles queriam importar.
Pregel é produto, Tirol é treinamento mesclado com desenvolvimento de produto atualmente. Eu já tive padaria também como cliente para ajudar a introduzir pães de fermentação natural, panetone de fermentação natural. E aí é muito misto, é muito mesclado. Não é uma tarefa difícil, perdão, não é uma tarefa fácil, na verdade. Porque se esbarra muito que as pessoas acham que informação não custa, né? Sim. Então, assim, a gente está em crescimento de estudo constante e é um negócio, né? É o seu ativo, na verdade. É o meu ativo, é o que me mantém. Então as pessoas falam, mas só uma ajudinha, só uma receitinha, assim, é complexo de... Isso quando a gente fala assim de padaria, confeitaria. Quando é mais empresa, é mais tranquilo. Mais tranquilo. E fora isso, também sou chefe parceiro da Ramalhos. Também. Com certeza. Presto aí, quando a gente precisa, a gente faz trabalhos juntos também. Eu vou abrir um empreendimento aqui, uma padaria, confeitaria. Por onde que eu começo? Por onde que eu não tenho, eu sei que aqui é um ponto legal e tal, mas por onde que eu começo a parte de desenvolvimento de cardápio, de desenvolvimento dessa experiência com as pessoas, assim? Então, qual que é o caminho? O que eu tenho que fazer? Quais passos eu tenho que seguir para montar um cardápio efetivo para um empreendimento que eu vou inaugurar? Eu acho que primeiro, de tudo, Matheus, eu acho que você tem que entender o local que você está situado. É o quê? Eu estou mais próximo de um centro, eu estou próximo de um local de hospital que eu sei que vai ter gente passante que quer comer um lanche. É entender primeiro o público que está à sua volta e o que você quer atender. Eu acho que isso que é o fundamental. E também o nicho de negócio. É uma cafeteria? Não, é uma padaria com confeitaria, eu quero só fazer pães. É uma lanchonete. Então é entender mesmo o que você quer de negócio para começar a desenvolver o tipo de cardápio. Então tem mais a ver com o perfil do seu cliente ideal do que propriamente com aquilo que você consegue executar. Porque às vezes, assim, você tem na ideia que é uma coisa que você quer, mas às vezes não é o que está à sua volta e às vezes o local não é para aquele tipo de negócio, para aquele público. Então, é a mesma coisa, você quer fazer um produto mais popular, você quer fazer um produto mais premium, então você tem que filtrar você ter essas informações para você se cercar ao máximo para ser mais assertivo possível, né? A partir daí, qualifiquei meu público, então eu estou aqui num bairro residencial de classe média alta, onde cabe aqui uma padaria de panificação artesanal, onde eu posso fazer uns croissants de manteiga que as pessoas vão pagar e tal. Como é que eu defino a quantidade de produtos no meu cardápio? Como é que eu começo a definir esse mix? Assim? Basicamente, o que eu sempre oriento? Começar por aquilo que você sabe que vai vender. Certo. Se nem você falou já de cara, croissant. Você sabe que todo mundo conhece croissant, as pessoas gostam de croissant, então sem muita invenção no início. Eu acho que até porque você precisa de ter cartas na mangas. Coloquei um produto, esse não deu certo, eu tenho outro para colocar no lugar. É começar com aquilo que você sabe que vende. Vamos dar um exemplo aí, uma panificação artesanal. O que é fato que vai vender? Um croissant, uma ciabatta que é bem popular, uma baguete. Então você ter o carro-chefe. Mas eu não posso ter nada diferente, eu tenho que só ir no bar. Não, você põe um ou dois diferentes, mas eu acho que o carro-chefe é você começar com aquilo que você tem a certeza de que vai vender. Quantos itens você acha que compõem um bom cardápio? Um bom cardápio, se a gente usar como base aí numa boulangerie pequena,
eu diria ali que uns 10 itens. Que aí Porque tudo vai depender do espaço que você tem de produção, quantas pessoas você vai ter na produção, qual recurso você vai ter também de, eu posso deixar esse item adiantado, ou congelado, ou pré-assado. Então acho que você consegue ir se cercando dessa forma. Tá. Uma outra pergunta referente a isso. A cada quanto tempo eu preciso renovar o meu cardápio? Ou qual que é a estratégia mais eficiente de você fazer uma renovação? Eu penso assim, os básicos, você vai observar que ele nunca vai Sair de moda. Isso aí todo mundo vai procurar. Que é o croissant, ciabatta, baguete. Uma baguete, um pão italiano e assim vai. Eu acho que você tem que ir sentindo o termômetro de venda. A partir do momento, eu faço o meu pão de milho não está vendendo. Pô, vamos tirar o pão de milho, por mais que ele seja bom, sim, vamos tirar ele, vamos colocar uma coisa nova. Ou mesmo questão inverno, verão, vamos colocar coisas mais quentes ou mais frias? Mais quentes, mais frias, produtos com mais substâncias no inverno, vamos colocar coisas mais leves no verão. Então você pode usar desses artifícios, desses recursos, o termômetro de venda de produto e essas questões de data é sensacional. Comemorativa também é algo que... Comemorativa já é algo que é bem... a gente não consegue fugir, né? Porque dentro de um exemplo da panificação, você chega agora Natal, você tem as coisas que são natalinas, que não podem faltar. Da mesma forma na Páscoa, e eu acho que essas datas são muito fortes para a panificação. Quando você monta um cardápio, você faz o cardápio de comida e bebida ou você só faz o de comida? Existe alguma correlação, harmonização? Como é que você trabalha isso? Normalmente é mais relacionado à comida. É raro acontecer, muito raro de ter bebida junto. Então bebida sempre as pessoas têm já o que eles gostam de servir, mas é muito raro. Se porventura a pessoa pede, a gente eventualmente acaba fazendo, ajuda e faz, mas normalmente é com relação a cardápio de comida mesmo. Bom, legal. Então, a gente já aprendeu como escolher o público, né? Identificar o público lá do seu empreendimento. A gente falou sobre começar lá com cardápio básico, com os clássicos, os que nunca saem de moda, e a partir daí a gente desmembrar isso com um cardápio rotativo em volta desse cardápio base, que vai permear datas comemorativas ou clássicos você pode introduzir também as suas receitas, né? Aquilo que você entende que você é capaz de fazer. Sua criação, né? Porque, como a gente falou atrás, a partir do momento que você domina a técnica, você criar algo fica muito mais fácil. Então, em cima de uma receita de um croissant, eu quero criar o meu croissant com sabores do centro-oeste, eu quero dar um toque de algum ingrediente, e isso está fácil. Colocar tucupi no levain, por exemplo. Nada impede. Eu já tive casos de quando eu fui corporativo, de ter que fazer dessa forma, né? Você me trouxe uma lembrança boa. Usar ingredientes do Nordeste, do Norte, para criar junto. Então, exatamente, tucupi, jambu, e aí foi. Caramba. Guaraná Jesus, creme patissier de Guaraná Jesus. Sério? Sério. Nossa, essa eu queria experimentar, hein? Deve ser muito bom, cara. Muito da hora, cara. Caramba. Aí tem uma coisa também que a gente precisa pensar a partir eu tenho aqui meu cliente ideal, né? Que é o classe média alta, bairro residencial, vou fazer panificação artesanal, tenho os meus clássicos. E a partir dessa ideia, eu tenho que pensar no backstage, né? Que tipo de equipamento eu preciso ter para executar esse projeto, né? Você tem um kit básico que você acha que toda a cozinha precisa ter para executar essa produção?
Então, é sempre mediante o que você pretende fazer, o que você quer fazer, quanto você quer investir. Porque eu já tive situações assim, Matheus. Eu quero fazer pão de fermentação natural, mas eu não quero comprar um forno de lastro. Consigo fazer num forno turbo? Você consegue. Só que assim, se você não espere que o mesmo resultado de miolo que você vai conseguir num forno de lastro, você vai conseguir num turbo. São coisas, sabe, você olha esteticamente, ela vai estar bonita por fora. O mesmo miolo que você consegue no forno de lastro, você não consegue num turbo. Até porque o lastro te dá a possibilidade de diferença de temperatura. Expansão é diferente. Mas dá para sair um bom baguete no turbo? Dá. Só que você tem que filtrar, não dá para exigir uma coisa igual. Entendi. É que nem a gente sempre brinca, um Fusca, uma Ferrari, ele vai chegar em São Paulo Do mesmo jeito. do mesmo jeito, só que de formas diferentes, em tempos diferentes. Então, eu acho que eu procuro entender tudo isso que a pessoa quer. Certo. Então, para poder dizer. Agora, se você quer mesmo, é esse caminho que você tem que investir. Então, você tem que optar por esses equipamentos. E tem também assim, né? O turbo, ele é mais seco, né? Ele seca mais que o lastro. O lastro tem a possibilidade de você fazer a alternância de temperatura e melhorar a crocância, né? E melhorar o miolo também. Mas aí você tem que ter uma batedeira. Se você for fazer muito Básico, muito né? folhado, você tem que ter Um laminador. o laminador. É que nem eu falo, primeira coisa, eu quero fazer croissant, investir num laminador. Mas não dá para fazer na mão? Falei, dá para você brincar, fazer Nossa bloquinho, fazer Senhora. alta produção, esquece. Não tem como. Mas como não? Falei, principalmente quando é aquela história, eu quero de manteiga. Margarina na mão é outra história, você consegue fazer com mais facilidade. Manteiga, então é justamente isso que você falou, entender o que ele quer fazer para poder direcionar. Mas sim, existe. Você quer fazer pão? Necessariamente você precisa de uma maceira, você precisa de um forno, que seja turbo, que seja lastro. Eu quero fazer alguma coisa de confeitaria. O quanto é? Dá para mim fazer numa batedeira de 3 litros o que eu quero fazer, ou eu preciso de uma de 18? Então é tudo entender o negócio, o tamanho que ele quer começar, que também nada impede. Eu quero começar com uma batedeira pequena para depois comprar uma maior. Uma coisa assim que eu acho, assim, eu não gosto de fazer massa de pão em batedeira. Mesmo que ela for uma batedeira grande e robusta, eu acho que a amassadeira é primordial. Sim. Eu posso? Pode. Você deve, essa é a questão. Ela tem lá o utensílio, o batedor? Tem, mas eu acho que a melhor situação seria uma maceira. Então tem essas questões também que... Mas eu deixo assim bem o cliente bem solto, porque que nem eu falo, apesar de eu ser consultor, eu não sou um consultor que eu fico impondo que é o que eu tenho, o que eu falo que tem que ser. Sim. Eu tô para te orientar. Cabe a você está me pagando para mim te orientar. Cabe a você me escutar ou não. E também não sou dono da verdade, né? Se ele falar assim, Mercindo, eu quero assim, tá bom. Eu vou ajudar ele da forma do que ele optou. Entendi. E aí, além da consultoria, você tem um projeto paralelo com a sua esposa, que é o Dalacqua Patisserie. O Dalacqua Patisserie. Como é que começou essa história, o Dalacqua Patisserie? O Dalacqua Patisserie, ele começou em casa. Certo. Ele começou, na verdade, ainda ele é assim, no formato que nós só temos macarrons no portfólio. Entendi. Ele começou em casa porque eu senti no mercado, por ser um doce que era extremamente técnico, de novo. É muito técnico. Muito técnico. Eu enxerguei uma oportunidade de negócio e falei para minha esposa assim, se a gente fizer isso para vender para as pessoas que não têm mão de obra, não tem espaço, a gente vai vender facilidade no sentido, a gente entrega congelado, a pessoa só vai abastecer na vitrine e tem a solução. O de casa, hoje eu já estou num espaço que eu considero muito bacana, fazem 3 meses que a gente foi num espaço novo, que está incrível, a gente cresceu bastante no sentido de
volume de produção, com questão de equipamento. É a mesma história que eu falei agora atrás. Eu comecei com uma batedeira da Arno, fazendo macarrão, e no forno de casa. Certo. E hoje a coisa evoluiu bastante. Então foi justamente por uma demanda e uma necessidade de mercado. Aí, até então, quando nasceu, não tinha a marca ainda criada e todo mundo era aquela história. Qual Instagram que é? Que a gente acabava postando no meu No mesmo. seu pessoal. E ela também. E aí a gente criou a marca. Na época, eu relutei um pouquinho se era com o meu sobrenome ou não, né? Porque o meu nome não é muito fácil, não é comum, o meu sobrenome também não. Mas a pessoa que nos ajudou, ela falou assim, não, o seu sobrenome é incrível, tem que ser isso aí. Então acabou nascendo da Lacqua Patisserie, que a gente faz macarrons. E atualmente também a gente atende com sobremesas um restaurante de American BBQ que está em São Paulo. Que legal. Então eu forneço pecan pie, apple pie, cornbread, brownie e vamos começar a fornecer brioche para eles. Que legal. Nesse restaurante. E aí tudo a partir da sua cozinha central ali. Tudo a partir da minha cozinha central. Então aí você faz na cozinha central e distribui para esses para padarias os macarrons? Os macarrons, eles vão todos congelados numa embalagem de 20 unidades. Uhum. E confeitaria, café, padarias. Então tem Você está atuando só ali na região de Jundiaí? Não. Santos, Praia Grande, São Paulo, Que legal. Jundiaí, Campinas. É um pouquinho pulverizado para todos esses lugares. Cara, Como é um produto, a logística é complexa, né? Então complexa. me limita um pouco mais, mas... como que é essa distribuição? Porque é um produto perecível, é um produto frágil e você tem que mandar, ele vai congelado em embalagem e aí você faz, terceirizada essa sua distribuição, é própria? Não, a distribuição vai própria, ainda a gente... você faz Eu mesmo faço ainda. Que legal. A gente adaptou tudo. A primeira embalagem para o macarrão, isso foi o primordial. Antes eu utilizava uma embalagem que tinha disponível no mercado, mas o meu formato, o meu tamanho, ele é um pouquinho maior do que o normal, certo. Então, do que a embalagem pede. Então, eu acabei achando uma pessoa que fez a minha própria embalagem. Então, eu já estou na segunda embalagem. Eu trouxe uma amostra da França. E aí essa pessoa que faz as minhas embalagens, que é um blister, é uma coisa muito simples, para justamente proteger. Muito simples, mas bonito pra caramba, porque eu recebi um agora há pouco. Aquela caixinha que você recebeu é a Tô caixinha... arrependido de não ter trazido, pra mostrar pro pessoal. Pô. Mas a gente mostra para eles. A caixinha, a gente fez algumas caixinhas, porque o que acontece? Aparece muitas pessoas, eu sempre não vendo, só um pouquinho que eu quero comer, então a gente fez a caixinha de 5 unidades, mas o blister de 20, que ele serve para proteger, para não quebrar, que nem você falou, e para proteger da umidade. Então eu fui atrás de ter o cuidado de desenvolver também a minha própria embalagem para... E a mesma coisa que a gente estava falando lá atrás, Matheus, eu acho que é um nicho de mercado que às vezes tem lugar que às vezes eu já tentei vender, não funcionou. Teve esse lugar menos provável na vida que vende. É situações diferentes. Você tem que entender. Coisas assim, de falar assim, não, aqui não vai vender. E a pessoa pegar para vender. E vender. E vender. Você fala assim, então é uma coisa que você tem que ir testando e aprendendo. Há uns 2 episódios atrás, talvez, a gente trouxe aqui o Cris, que é da Portugália, que ele só faz pastel de nata. Pastel de nata. E eu acho isso sensacional, porque igual você e os macarrons, existe mercado para todo tipo de bom produto, certo? E aí você entendeu esse nicho dos macarrons e está botando o negócio para andar. Então eu acho isso muito bacana. Agora minha pergunta é assim, qual que é a diferença
para o Gumercindo consultor, para o Gumercindo empreendedor? Como é que é para você estar nesses dois mundos, né? Qual que é a diferença entre ser consultor e ser empreendedor nesse caso? Foi acho que ainda está sendo, na verdade, assim, uma adaptação, né? Porque como eu sempre fui muito de produção, dessa coisa muito técnica de produção, hoje eu me esbarro com algumas coisas que é nova para mim, tipo, Sim. administrar questão, nota, não sei o que, compra, assim, a gente se divide, eu e minha esposa, mas tem algumas tarefas que acabam sendo mais para mim, mas assim, é um grande desafio, que essa parte de empreendedor é onde que a gente continua todo dia aprendendo e desenvolvendo. Foi muito tempo dentro de um modelo, né? Aham. Então a hora que você migra é um pouco diferente, mas eu acho que assim, precisa de disciplina e dedicação que vai. É um trabalho que não tem fim, na verdade, só tem meio, né? Só, exatamente. Todo dia você vai melhorando um pouquinho. É uma estrada reta, assim, às vezes tem umas curvas lá, mas... E todo dia a gente aprende, na verdade. A gente acaba aprendendo junto, eu e ela. Aham. Porque sempre tem uma situação nova que a gente... Isso vai te deixando com experiência. Aí lá na frente você fala, não pode ser assim porque lá atrás eu já errei aqui. Então é bem bacana. Uma outra pergunta. Você começou com macarrons, aí você já disse que você está fornecendo doce e aí vai fornecer pão. Esse clique de como introduzir um novo negócio, uma nova expectativa, é baseado na demanda, o cara te pede, você faz, ou você tem algum planejamento para executar esse tipo de aumento de portfólio? Esse aumento de portfólio ele veio espontâneo, na verdade. Tá. Ele veio porque por o fato de eu gostar muito de cozinhar e sempre gostei muito de churrasco, eu comecei a me enveredar pelo mundo do American BBQ. Ok. Então eu fui fazer curso. Entendi. É um dos projetos novos que vem andando. Eu já comecei com os protótipos de American BBQ defumados, embalados a vácuo, para a pessoa chegar em casa só Esquentar. Coloca no banho-maria e esquenta. E aí eu fiz amizade com essa turma toda. Aham. Quando o Adriano e o Panhoca foi abrir o Raccoon, eles viraram para mim assim: Gumercindo, você não fornece a sobremesa do Raccoon para mim? Eu falei: o que você quer? A gente tem ideia de carrot cake, banana pudding, pecan pie. Na época eu já fazia a apple pie para um outro cliente. Aí eu mandei para ele experimentar. Ele falou assim: você só ajusta para mim a acidez? Tranquilo. E assim foi. Então, assim, na cozinha do Dalaco Patisserie, se você virar para mim: Gumercindo, eu preciso que você me forneça tal doce. Como já me perguntaram, o que você faz? Eu faço aquilo que você quiser. É só você me falar o que você quer. Porque então, a cozinha está montada lá. Está montada. Então, agregar essas coisas foi uma coisa que aconteceu espontaneamente. Boa. Da forma que eu tenho outras ideias para incrementar também no nicho do macarrão, tenho, mas são coisas futuras. Bom, a gente está aqui já caminhando para o nosso final, é uma pena. Eu quero experimentar esses churrascos aí, viu? Vamos sim. O que você tem de mensagem para esse pessoal que está ainda na lida, tentando ajustar cardápio, tentando ajustar, começando o trabalho agora? O que a sua experiência diz sobre esse tipo de projeto? O que eles devem fazer? Como é que deve prosseguir aí a jornada? Bom, primeiramente o papo está tão bom que nem parece que já passou todo esse tempo. Eu acho que precisa, primeiro, ter disciplina, foco, paciência, deixar as coisas, acho que acontecer no seu tempo, Matheus. Nunca é no tempo que a gente quer. Então, dedicação, prestar atenção o que está acontecendo ao redor e ir sentindo. Então, acho que essa é
a grande sacada, na minha opinião. Resiliência, persistência, foco, ter um olho clínico, falar assim, uma melhoria constante do seu produto. Tá sim, mas eu posso fazer melhor. E eu acho que é basicamente isso. Como é que as pessoas fazem para achar o Gumercindo? Disciplina é uma das coisas que eu bato na tecla, né? A disciplina move o mundo, cara, na minha opinião. Assim, porque eu até estava falando com o Márcio ontem que uma bacia de boa ideia não vale nada, mas um projeto bem executado não tem preço, né? Então, eu acho que isso que é o que vale. Como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais, para achar a sua consultoria? Como é que a gente entra em contato com o Gumercindo? Pode me achar no Chefe Gumercindo da Laqua, no Instagram. Se quiser, pode me mandar uma mensagem ali que eu respondo o mais breve possível. É uma coisa que assim, eu respondo só se eu estiver muito ocupado mesmo. Acho que ali é o veículo mais rápido para... E quem quiser me seguir também, me prestigiar lá meu trabalho, dar uma olhada, vai olhar e vai falar assim, poxa, mas você não é padeiro, né, confeiteiro, e tem carne, tinha umas costelas lá, eu vi ontem, rapaz. Eu falei sim, é uma coisa que tem mesclado de tudo, então quem pode me achar ali com facilidade. Pessoal, e aqui no Massa Madre Blog, nos sigam nas redes sociais, assinem o nosso canal aí, ó, @massamadreblog no Facebook, no Instagram, no YouTube também, e os nossos podcasts também estão na plataforma Spotify, então eu espero por vocês lá. Valeu!